Mais um dia que nós vamos meditar na palavra de Deus, podemos dizer como o apóstolo Paulo falou, estamos hoje mais perto da nossa salvação do que ontem. E graças a Deus, hoje nós vamos meditar em Jeremias capítulo 5, mas como sempre, antes de tudo, pedimos que Deus nos dirija. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus e na comunhão com o Espírito Santo, eu te peço que venha falar conosco, abrindo o nosso entendimento para as tuas palavras através do teu servo, o profeta Jeremias. Amém. Versículo 1. Dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, e informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu? Consumiste-os e não quiseram receber a correção? Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras, estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes juntamente quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso, um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumam, multiplicaram-se as suas apostasias. O comentário do 1 ao 6 diz, a busca por um homem justo. O apelo ao arrependimento já havia sido feito às pessoas mais simples da sociedade, mas entre elas não havia fidelidade e muito menos sensibilidade para ouvir a voz divina. Elas eram repreendidas, mas nem sequer sentiam a dor da correção. A oportunidade de arrependimento foi dada aos ricos e poderosos de igual modo. Embora eles fossem tão bem instruídos na lei mosaica, viviam em discordância com o que ela ensinava. O resultado dessa apostasia e indiferença culminou na própria ruína do povo. O coração endurecido é uma característica daqueles que vivem longe do Altíssimo. Eles não conseguem perceber que sua alma pode ser destruída caso não se submetam a Deus. E como que o ser humano ele pode correr esse risco a qualquer altura da sua vida se ele deixar de dar ouvidos à voz de Deus, né? Se ele endurecer o seu coração. Quantas pessoas hoje estão numa igreja, mas o coração delas está endurecido? Quer dizer, Deus não fala com elas. Por mais que elas tenham uma Bíblia, ou possam até ler a Bíblia, mas elas continuam sendo religiosas e o coração endurecido. Nós temos que ter muito cuidado para isso não acontecer conosco. Lembra quando o Senhor Jesus falava, os fariseus, escribas, né, muitos religiosos ouviam ele, mas ele falou assim para eles, a minha palavra não entra em vós. Quer dizer, era como se houvesse um muro, né, para que impedisse que a palavra de Deus entrasse. E até o Senhor Jesus falou, tendo ouvidos, mas não ouve. Quer dizer, eles estão ouvindo a palavra de Deus, mas porque ela não entra, também não pode produzir os frutos. 7. Como vendo isto te perdoaria, teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Quando os fartei, então adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. O comentário do 7. Quando os fartei, então adulteraram. Além de Jeremias ter a árdua missão de confrontar reis e autoridades religiosas, seu discurso deveria ser direto e enfático contra o pecado. O profeta não poderia falar de forma sutil. Pelo contrário, o Altíssimo impediu de nomear e denunciar os erros do povo em alto e bom som. Jeremias também não poderia ser omisso, senão o juízo destinado ao povo cairia sobre ele. Vivemos na época do politicamente correto, em que os discursos devem ser neutros para não discriminar ou ofender ninguém. Porém, o que tem ocorrido é que enquanto alguns se excedem
achincalhando e excluindo pessoas, outros têm desenvolvido a hipocrisia para não pagar o preço de se expor em uma sociedade implacável. Todavia, Deus não age assim. Ele fala o que precisa ser falado sem dar voltas. Diante disso, o Altíssimo escolhe homens e mulheres que tenham a mesma disposição que a dele. Nem que para isso esses servos sofram como Jeremias sofreu. E é verdade, o bispo tem a mais plena razão quando escreveu, e hoje, nos dias atuais, muito mais ainda, em que tem que ser muito bem medidas as palavras que vão ser ditas, para não ofender um, não ofender o outro. A verdade é que nós não pregamos o que vai agradar a audiência, né? Como diz o bispo Macedo, mas é o que a palavra de Deus diz. Queira ou não queira, é ela, né? Como remédio. Às vezes a pessoa fala, eu não gosto de tomar o remédio porque ele é amargo, porque ele traz um gosto ruim à boca. Não importa, não é remédio, tem que ser tomado. Então, assim é a palavra de Deus. Gostamos ou não, vamos ter que ouvi-la. 8. Como cavalos bem fartos levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor? Ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os, porém não façais uma destruição final. Tirai os meus ramos, porque não são do Senhor, porque alevosamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram, não é ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada nem fome. E até os profetas serão como vento, porque a palavra não está com eles. Assim se lhes sucederá. O comentário diz, a palavra não está com eles. As palavras dos falsos líderes religiosos eram como vento, ou seja, vazias de conhecimento divino. As mensagens que eles transmitiam provinham deles mesmos e não do Todo-Poderoso. O povo e os religiosos afirmam que eram do Altíssimo, mas ele explicitamente dizia que não, pois as obras que realizavam não mostravam, apenas das suas constantes práticas religiosas. Quando a palavra de Deus não está guardada no íntimo do ser humano, sua confissão de fé é passageira, como o vento. Porém, as mesmas palavras na boca do sincero são verdadeiras, permanentes e frutíferas. Então, o que aconteceu com esses? É que eles ligaram a vida espiritual deles no piloto automático. Então, eles já faziam tudo por uma mera tradição. Então, deixou de ser fé para se tornar uma tradição. 14. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação robusta, é uma nação antiguíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são poderosos. E comerão a tua cega e o teu pão, que teus filhos e tuas filhas deviam de comer. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortificadas, em que confiavas, abatê-las-ão a espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que, quando disserdes, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo insensato e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Olha só, que interessante, né? Eu havia citado que o Senhor Jesus havia dito, e aqui está escrito também, né? E de fato, vamos lutar para isso não acontecer. E como? Vigiando, naturalmente. Agora no 22. Porventura, não me temereis a mim? Diz o Senhor, não temereis diante de mim
que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não transpassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a transpassarão. Mas esse povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se, e não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva à temporã e à tardia ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. O comentário diz: a falta de temor. As pessoas ignoravam a magnífica grandeza da criação e a bondade do Altíssimo para com Israel. Elas não lhe obedeciam e não temiam as consequências dos seus atos. Enquanto a rebeldia espiritual deixa o ser humano miseravelmente ingrato, o temor ao Altíssimo é o único freio capaz de dominar os desejos pecaminosos da natureza carnal. Na falta de temor, a vida espiritual fica desgovernada e o abismo é inevitável. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. O temor é o respeito que nós mantemos pelo nosso Senhor e seguimos, colocamos a nossa vida. É como se fossem os trilhos do comboio. O temor é o que está nos guiando até rumo à salvação. 25. As vossas iniquidades desviam estas coisas e os vossos pecados apartam de vós o bem. Então quer dizer, não é Deus que está escolhendo o mal para a minha vida, mas sou eu mesmo, por causa do pecado que me aparta dele. No 26. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, põe armadilhas com que prendem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordaram-se, estão nédios e ultrapassaram até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, nem julgam o direito dos necessitados. Porventura, não castigaria eu por causa destas coisas, diz o Senhor? Não me vingaria eu de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas o que faria ao fim disto? Por isso o Senhor Jesus, ele é a chave que abre ao reino dos céus para nós. O seu sangue nos perdoa e há uma reconciliação com o Pai. Agora Jeremias 6. Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a trombeta em Tecoa, e levantai um sinal de fogo sobre Bet-Aquerem, porque do lado norte surge um mal e uma grande destruição. O comentário diz: fugi de Jerusalém. Esse era o aviso dado por Jeremias, pois a invasão dos inimigos era iminente. Por estar caído na fé, o povo considerava a cidade o lugar mais seguro e indestrutível da nação. Provérbios 1, 29 ao 31. Portanto, odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Então, não haveria como essas pessoas culparem a Deus pelos seus problemas, porque elas estavam provocando aquilo. No 2. A formosa e delicada assemelhei à filha de Sião, mas contra ela virão pastores com os seus rebanhos e levantarão contra ela tendas em redor e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de vós, já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite e destruamos os seus palácios, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai a árvores e levantai trincheiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada, só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia, violência e estrago se ouvem nela,
enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respingarão os resíduos de Israel como uma vinha, torna a tua mão como vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouças? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Sabe o que é circuncidar o ouvido? É humildade, né? Porque às vezes a pessoa está ouvindo uma repreensão, uma disciplina, e ela não aceita, porque ela não acha que deve ser assim, né? Então ela não está sendo humilde. Humilde, pelo contrário, né? O humilde se inclina. É como a diferença que o Senhor Jesus trata na sua palavra sobre o joio e o trigo. O trigo, quando ele tem o trigo dentro dele, ele se inclina, né? O joio, pelo contrário, o joio é um veneno. Ele não se inclina, ele continua em pé. Então assim é o orgulhoso, que não se dobra, não se rende, não dá ouvidos. No 11. Por isso estou cheio de furor do Senhor, estou cansado de o conter, derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. O comentário: estou cheio de furor. O Altíssimo revela que está prestes a derramar sua ira sobre o seu povo, entregando-o aos babilônios. A calamidade não pouparia nenhuma classe social ou faixa etária. Isto é, crianças e jovens seriam assassinados nas ruas, e mulheres e homens, se não fossem mortos, seriam humilhados e levados como escravos para o cativeiro. Além disso, a terra, que fora dada como herança a Israel, divinamente repartida entre as tribos sob o comando de Josué, passaria para as mãos dos estrangeiros. Nota-se claramente como os efeitos da rebeldia e do afastamento de Deus são devastadores sobre a família e sobre a sociedade. Por isso que o Senhor Jesus falou dos dois homens, né? O sensato e o prudente. Um construiu sobre a rocha, o prudente, e o insensato sobre a areia. Quer dizer, os problemas vieram para ambos da mesma forma, mas aquele que construiu sobre a rocha permaneceu, e o que construiu na areia, a sua casa desmoronou. 12. E as suas casas passarão a outros, como também as suas herdades e as suas mulheres juntamente, porque estenderei a minha mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. O comentário do 14 diz assim: curam superficialmente. Imagine uma pessoa com uma grave doença que tem ao seu alcance a cura, mas o seu remédio nem sequer, o seu médico nem sequer informa que está enferma. Assim agiam os líderes espirituais diante do povo. O remédio capaz de expurgar a ferida da infidelidade que definhava a vida espiritual da nação não lhe era dado, e cada dia ela ficava mais doente. Mostrar o pecado e as suas consequências não é uma mensagem atraente e boa aos ouvidos de quem está errado. No entanto, é a forma eficaz para evitar a destruição que a transgressão provoca. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é, naturalmente, Jesus. Ele é a verdade que, quando nós contemplamos a sua cruz e vemos o sacrifício que ele fez e a entrega dele e nos entregamos a ele, então acabou. O jugo do diabo é despedaçado. No 15, porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: põe-vos nos caminhos, vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. O comentário diz: as veredas antigas e o bom caminho.
Os israelitas haviam se perdido do caminho de Deus e precisavam voltar para salvar sua alma. Isto é, eles abandonaram os princípios da fé que foram aprendidos no deserto e os substituíram por ensinamentos novos e superficiais. As Escrituras são como um fiel mapa que conduz à vida eterna. Crer e seguir suas instruções assegura proteção e provisão para a longa jornada da vida. Os justos do passado viveram obedecendo a palavra, por isso foram honrados, servindo-nos de testemunho. Mas quem diz o mesmo que Israel? Não andaremos nele, conduzirá sua alma ao precipício espiritual. Isso serve de alerta também para aqueles pequenos atalhos buscados por alguns para facilitar a jornada. Saiba, porém, que esses desvios comprometem a direção e roubam a provisão da vida, ou seja, a fé, que é o que realmente a satisfaz. Quem deseja garantir a salvação deve andar no único caminho que a palavra de Deus aponta, o Senhor Jesus. João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por meio da fé, continuando o comentário, do temor e da santidade, caso contrário, continuará sem rumo. E seguindo para o 17, também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta, mas dizem, não escutaremos. O comentário diz: os atalaias a que o Senhor se refere aqui eram os verdadeiros profetas e sacerdotes que haviam conservado o ensino da palavra de Deus com fidelidade. A pregação desses homens era contundente, pois alertava o povo acerca do imediato e terrível juízo divino sobre a nação. A mensagem deles era tão intrépida que poderia ser comparada ao som da trombeta, pois proclamavam arrependimento e perdão. Embora esses atalaias fossem leais e autênticos, foram rejeitados porque a consciência das pessoas estava cauterizada a ponto de dizerem, não escutaremos. Quer dizer, o coração completamente endurecido. E para terminarmos, para o vídeo não ficar longo, portanto, ouvi, vós, nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo e próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas, vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor, eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das extremidades da terra. Arco e lança trarão, são cruéis, e não usarão de misericórdia. Sua voz rugirá como o mar, e em cavalos virão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia nos tomou, e dores como as de parturiente. Não saiais ao campo, nem andeis pelos caminhos, porque espada do inimigo e espanto ao redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de saco e revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes, andam murmurando, são duros como bronze e ferro, todos eles são corruptores. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com fogo. Em vão fundiu o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Prata você sabe que tem pouco valor, mas tem valor. Mas o Senhor a rejeitou. Palavras duras, né? Mas é o que o pecado faz. Quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, então Ele nos lava e nos torna preciosos para Deus.
Volte-se para Deus e Ele vai se voltar para você, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Dá o seu gosto ao vídeo, manda esse vídeo para alguém. Fique bem.